Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma aula de ondas, a terceira aula. Basicamente hoje eu vou estar resolvendo problemas, exemplos e chamando atenção para alguns fatos importantes. Vamos só lembrar algumas coisinhas que a gente já fez. Eu gosto sempre de recapitular o que a gente está vendo até agora, né? Então tá. Lembra que eu falei para vocês, tem uma equação diferencial, né? Essa equação diferencial, eu não estou tratando ela aqui, mas é bom você saber que aquela equação que a gente sabe é simplesmente uma solução, né? Equação y igual a 1a vezes um seno kx mais ou menos ômega t mais φ. Ela é uma solução de uma equação diferencial. A equação diferencial é a equação de D'Alembert. Em alguns problemas aparece pedindo para vocês determinarem a velocidade da onda usando a equação de D'Alembert. Isso você não precisa se preocupar, eu vou estar fazendo esses problemas. Igual o que eu vou fazer agora, eu vou pular as letras que está pedindo para falar sobre a equação de D'Alembert, que não é meu foco. Basicamente você teria que derivar o y em relação a t para você poder achar a velocidade dele. Então não vou nessa linha. Vamos continuar para a gente entender realmente os conceitos básicos. Então essa é a equação que a gente sempre vai estar usando, onde a gente lembra que a gente tem algumas relações que vocês devem lembrar já de imediato. Você olhou para cá, o que você já lembra? Essa equação está aqui, beleza. Daqui você já lembra que o lambda é 2π sobre k. E daqui você já lembra que o período é 2π sobre ômega. Beleza. E que essa daqui é a fase inicial. Onde em t igual a zero, basicamente quer saber o seguinte. Em t igual a zero, aonde o x vai estar cortando, vai estar cortando o eixo, o inicial, né? O eixo y. Lembra que a gente tem, tá aqui, né? Então essa equação de onda, vamos supor que esse aqui fosse para t igual a zero. Isso aqui é para t igual a zero e ela está saindo daqui de cima é porque é um cosseno, né? Então, porque a fase, eu posso falar que é um cosseno. Lembra que aqui pode ser seno ou cosseno? O seno e o cosseno é o mesmo, o que muda é a fase entre eles, né? Então, a gente sempre quer saber qual que é a função. A gente, da onde ela parte aqui do início, né? Você vê t igual a zero e aí depende do φ. Se o φ for igual a zero, aí você vai ter que olhar para cá. Aonde ela está encostando? Em cima é o cosseno, aqui no meio é um seno, e aí assim por diante. Nos problemas que eu já fiz e nos que eu vou fazer ainda, isso acaba ficando bem claro. Tá. E o que falta? Daqui, a única fórmula que não aparece aqui é a velocidade, mas velocidade é espaço sobre tempo. O que é o espaço? Então, lambda sobre período. Lambda sobre período. Lembra, o período é o tempo que leva para ela percorrer um comprimento de onda. E o que é um comprimento de onda? É a distância entre dois pontos da onda que se repetem. 2 pontos de máximo, 2 pontos de mínimo, 2 pontos que cruzam zero, alguma coisa assim. 2 pontos que se repetem, certo? Então, aqui é a parte inicial. Tudo que a gente viu é só a aplicação disso. Nada mais é que a aplicação de seno ou cosseno, né? Tá, vou botar um problema aqui agora, já volto. Bom, tô aqui de volta então com a... Tá vendo que eu retirei a letra B, tá aparecendo aqui, mas não dá pra ver, eu sei, porque eu pedi exatamente a velocidade. Essa número 3, vocês vão ver lá, né? São os exercícios resolvidos que estão na apostila, que eu já vou disponibilizar para vocês a partir de agora, que agora vocês já fizeram a última prova da última matéria, vocês já vão começar a estudar onda, né? O que a gente tem aqui? Ela dá a equação da onda e aqui primeiro pede para determinar as coisas básicas. Só que eu vou adicionar algo aqui que seria tipo como fazer. Tá vendo que aqui aparece um termo aqui? Esse termo a gente não consegue sumir com ele por completo, porque não é π sobre 2, não é π nem é 2π, né? Então, mas se a gente olhar aqui que é 2π sobre 3, 2π sobre 3 seria 2 vezes 180 dividido por 3, que é 360. Isso aqui é 120 graus.
Quer dizer que, então, 120 graus quer dizer que ele andou 90 e mais 30. No início, o que quer dizer isso? Olha só. Basicamente seria isso aqui, ó. E aqui está um seno, certo? Um seno. Se o seno fosse puro, seria como? Seria assim, ó. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4. Né? Lembra disso? Aí eu passo um segundo. Então a gente tracege aqui. Tracege aqui. Aqui. Beleza. Se fosse um seno puro, então, o que a gente faria? Seria assim, né? Ó. Onde aqui seria o comprimento de onda e tudo mais. Tá. Agora, do jeito que tá aqui, tá vendo que quando t igual a zero, ele não tá no zero, ele tá lá em 2π sobre 3. Então a nossa origem, na verdade, ela não estaria aqui. Ela estaria, vamos pegar o amarelo que sempre que eu tô colocando origem, ela estaria o quê? 90 graus mais 30 graus, certo? Porque isso aqui é 120 graus. Lembra que a gente sempre divide em 4 quadrantes. Cada quadrante é 90 graus, para dar 360. Então aqui, ó, 90, daqui é mais 90, mais 90 e mais 90, você tem 360. Tá. Ele está falando que quando é t igual a zero, quando é t igual a zero, a gente vai ter o 4, isso aqui não vai ter, né? A gente vai ter então 4πx mais isso aqui, né? Quer dizer que quando x igual a zero, ele vai ter que estar, o θ vai ser 2π sobre 3. Ou seja, você tem que ter andado 120 graus quando x é igual a zero. Então, como é que eu vejo isso? É simples. Então, o que a gente tem que lembrar é que, então eu venho aqui e transformo isso aqui para graus, 120 graus. Sempre vai ser um mais assim, que dá para você ter uma ideia. Então, 120 graus ele andou 90 e mais 30 graus, mas 30 é um terço aqui, né? Porque aqui é 90, né? Estaria mais ou menos aqui, ó. Então, é como se a minha origem estivesse aqui. Então vamos ver como é que a gente conseguiria determinar o gráfico. Bom, tá aqui, ó. O gráfico já está aqui. Simplesmente agora ela começa, a origem agora estaria neste ponto aqui. Peraí. Um segundo. Bom, então, o que você teria que fazer é reavaliar, né? Você teria que saber que ponto que é esse daqui. Porque você vai ter que chegar todo mundo, pegar todo mundo e chegar o tanto para a direita. Porque a nova origem é aqui, você tem que chegar isso aqui para a direita. Mas como é que eu sei quanto que é isso aqui? Quanto que eu sei que seria? Que tanto é esse que eu vou ter que chegar a cada um deles, né? Primeiro vamos com calma. A gente sabe que a gente vai ter que fazer. Primeiro vamos achar qual que é o comprimento de onda e ver como é que seria aqui como é que seria os valores se fosse um seno puro, né? Então a gente vem aqui e acha o comprimento de onda. Comprimento de onda, vou pegar um azulzinho aqui. Só um segundo, gente. Gente, lembrando que eu tô acompanhando vocês aqui. Às vezes eu acabo perdendo um pouco a atenção aqui para atender algum de vocês, tá? Então, que a gente tem a equação, lembra? Ó, a equação é essa. Y igual a 2 vezes 10 a menos 2, vezes o seno de 4πx menos 10πt, mais 2π sobre 3. Beleza. Seno disso tudo. Então, daqui a gente já tira de cara o que é o K, né? O K é o 4π. K igual a 4π metro a menos 1. Lembra que é 4π metro a menos 1. É só olhar aqui, né? O que acompanha o X é o K, que acompanha o T é o ômega. Então, o ômega é igual... 10πt. 10π, desculpa, né? 10π radianos por segundo. E o φ, né? Que é a fase inicial, é 2π sobre 3. Já foi dado aqui. Agora tá. Suponho que eu quero fazer o gráfico disso. Como é que faz?
o início a gente já fez aqui. O que a gente sempre faz? Faz 4 pontos aqui e coloca o lambda. Agora, qual que é o lambda? A gente tem que determinar agora. A gente sabe que lambda é igual a 2π sobre k. 2π sobre k. Então, é 2π sobre 4π, que é o k, né? Tá ali. Corta aqui, dá meio. Então, aqui é simples, meio. Eu vou colocar, ó, meio. Qual que é metade de meio? 1/4. E metade de 1/4, 1/8. Agora eu pego para poder aqui e multiplico por 3, ó. 3/8. Então, beleza. Lambda está aqui. O período é fácil de encontrar. 2π sobre ômega também. E o ômega é 10π. 2π sobre 10π. Corta, corta. É 1/5, que é 0,2 segundos. Tá. Beleza. A gente fez o gráfico aqui. Colocou aqui nesses pontos. E agora, só que eu quero fazer o gráfico dele, eu sei que o gráfico desse aqui é de um seno, ó, eu fiz o gráfico de um seno puro. Por que ele é um seno puro? Porque ele está saindo aqui de cima. Só que eu quero saber qual que é o gráfico dessa equação aqui, que ela tem uma fase. Ela tem uma fase inicial, é 2π sobre 3. E a gente já viu que esse 2π sobre 3 nada mais é que 120 graus. O que é 120 graus? É como se eu colocasse, então, a minha origem bem aqui, ó. 90 graus mais 30. Mas 30, lembra que cada um deles não é 90 graus? Né? Se cada um é 90 graus, então aqui é 90, para 120 são 30. Então, é como se aqui, ó, fosse minha nova origem, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro para eu poder saber? Eu preciso saber quanto vale daqui até aqui. Quanto vale daqui até aqui. Por quê? Porque eu tenho que transladar, ou seja, eu tenho que chegar todo mundo para a direita, certo? Todo mundo para a direita. Todos os pontos meus aqui agora, como a minha origem mudou, né? Aqui não era 1/4? Aqui vai ser 1/4 mais daqui até aqui. Certo? Então eu preciso saber quanto vale esse ponto aqui primeiro para poder transladar todo mundo nesse mesmo tanto, Exatamente desse mesmo tanto. Como é que eu faço isso então? Basicamente, que ponto é esse aqui? É o x, ó. É o ponto x. É de um seno, né? De um seno puro. Lembra que agora eu estou olhando assim, como se fosse, aqui fosse um seno puro, né? Se aqui for um seno puro, então é como se ele tivesse aqui. Como se estivesse aqui nesse ponto. Eu preciso descobrir que ponto seria esse de um seno puro, tá? Esse aqui nesse momento é um seno puro. Não é da equação lá. Ele não é essa equação ainda aqui. A gente está tentando descobrir como que faria que fosse 2π mais 3. Eu sei que tem que chegar 2π mais 3. É o que eu vou ver agora. É o tanto que eu tenho que... Então, eu pego um seno puro e vejo que ponto que seria esse aqui. Bom, é simples. É um seno de 120 graus. Né? É um seno de 120 graus. Então, você vem aqui na calculadora. Bom, isso aqui é o seno de 120 graus. Eu vou achar em graus. Depois que eu acho em graus, aí eu passo para metros. Que a gente tem uma relaçãozinha de graus e metros. Então, tá. Seno de 2π sobre 3, nada mais é que seno de 120 graus. O que é o seno de 120 graus? Né? Você olha na calculadora, mas basicamente, se você lembrar do ciclo trigonométrico, seno em cima, seno de 120, tá aqui 0, 90, 120. Seno de 120 é o mesmo do seno de 60 graus. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a raiz de 3 sobre 2. Beleza. Tá, eu achei isso. Eu quero saber isso em metros. Né? Bom, para achar em metros, basta a gente fazer uma relaçãozinha simples. Na verdade, é mais simples do que isso aqui. Você quer saber? Deixa eu apagar aqui. Vocês vão ver que tem um caminho mais simples ainda. Qual que é esse caminho? É fazer uma regrinha de 3. Bom,
lambda é 2π, então, lambda não é 2π? Equivale a 2π, né? Ó, lambda equivale a uma volta completa. Então, 2π sobre 3 equivale a x. Esse vai ser o x, que vai ter que variar para os outros. Tá vendo? É bem mais simples ainda. De uma forma bem mais simples. Então, tem lá, 2 multiplica cruzado, 2π vezes x é igual a 2π sobre 3 vezes lambda. Aí eu corto 2π aqui com esse 2π. Então, basicamente, x igual a lambda sobre 3. Bom, é tão simples quanto nem precisa de conta nenhuma. Por quê? Não era 120 graus? Certo? 120 graus é um terço de 360 graus. Ou seja, então é um terço de um comprimento de onda. Então já sai direto que seria um terço de um comprimento de onda. Então, no nosso caso, o que é o comprimento de onda? Não é meio, né? Então é meio dividido por 3, que é 1/6. Então, esse valor, gente, é o tanto que vai ter que ser transladado. Vou voltar mais uma vez para quem ainda não acompanhou, tá? Volta aqui comigo. O que eu tenho? Eu fiz o gráfico do seno puro. Se fosse só seno puro, não tivesse o 2π sobre 3, era isso aqui. Né? Em t igual a 0, claro, né? Aqui é o gráfico que eu estou fazendo, gráfico para t igual a 0. Porque, ó, em t igual a 0, esse aqui some, sobra só o 4πx. Que seria um seno puro de 4πx. Beleza, tá aqui. Seno de 0 é 0, ele sairia daqui. Eu fiz o gráfico do seno puro. Mas eu não quero o seno puro, eu quero o seno disso aqui tudo mais 2π sobre 3. Aí eu estou querendo fazer isso para botar aqui, né? Eu nem coloquei, né? Letra C aqui. Gráfico para t igual a 0. Ok? Então, t igual a 0, isso aqui já some, beleza? Então, 10πt já some, sobrava isso aqui, 4πx mais 2π sobre 3. Aí eu falo, bom, se fosse só seno de 4πx, eu sei, tá aqui. Tá aqui o gráfico, a origem aqui, ele sai do 0, é positivo, beleza. Só que tem o 2π sobre 3, como que eu faço? Se tem esse 2π sobre 3. Eu vejo o que é o 2π sobre 3. 2π sobre 3 é o quê? 2 vezes 120 graus. Aí você fala, 120 graus é qual? Que fração de 360? É um terço de 360 graus. Quer dizer que esse ponto aqui, ó, aonde eu tenho que colocar a origem, na verdade, que seria exatamente nesse ponto, seria um terço do comprimento de onda. Porque é 120 graus, não um terço de 360. Então, lambda é um terço. Então, no caso, vai ser um terço do comprimento de onda. E nesse caso, como o comprimento de onda é meio por 3 é 1/6. Então, eu sei que esse ponto aqui é 1/6. Eu vou até colocar ele aqui, ó. 1/6. Eu achei. Lembra que eu queria saber que ponto era esse. Agora, como é que eu acho agora, então, o gráfico? Todo mundo vai ter que andar 1/6 para frente, né? Então, onde era 0, onde era 1/6 vai ser 0 agora. Então, como é que vai ser esse gráfico de verdade? Eu vou vir aqui, deixa eu conseguir aproveitar. Vou apagar esse amarelo aqui. Opa. Beleza. Então, como eu sei que vai ter que ser nesse ponto o meu 0, o que vai mudar? Nada vai mudar. Essa é a minha curva agora. Tá aqui o meu novo eixo. Deixa eu mudar ele de cor, botar de verde, por exemplo. Meu novo eixo, tá aqui, ó. Esse tem que ser 0. Então, todo mundo vai ter que andar 1/6 para frente, porque aqui era 1/6. Então, agora, eu vou apagar, né? Então, tem um vídeo aqui, vocês podem voltar depois. Mas esse ponto aqui não era 1/4? O que vai ser ele agora? 1/4 mais... Vamos só continuar aqui, como o gráfico vai continuar um pouco para frente. Deixa eu colocar mais um aqui, ó. Que tinha 1... meio, vou colocar mais um só. O que seria esse ponto normal antes, né? Aqui era meio. Cada quadrante desse aqui não é 3/8, ó.
Um oitavo, quer dizer, um oitavo, mais um oitavo, dois oitavos, mais um oitavo, três oitavos, mais um oitavo, quatro oitavos, que é meio. Então, 4 oitavos mais um oitavo, eu tenho aqui 5 oitavos, esse ponto, né? Então, eu teria mais esse ponto aí, que é 5 oitavos. Eu vou deixar ele aqui. E agora eu vou terminar de fazer a curva. Tá aqui, ó. Eu tenho mais esse ponto aqui e ele segue. Tá. Agora, cada ponto agora vai andar um sexto para cá. Vou começar, vou fazendo e apagando, tá, gente? Então, quando vocês precisarem, vocês voltam aqui. O primeiro é um quarto. Aqui não era um quarto? Vai ficar um quarto mais um sexto. O que é um quarto mais um sexto? Tira o mínimo. O mínimo é 12, né? 12 por 4, 3. Mais 12 por 6, 2. Vezes 1, 2. 5 dozeavos. Então, 5 dozeavos. Eu tenho aqui, que no lugar de um quarto, então, agora, aqui vai ser o quê? 5 12. 5 dozeavos, tá. Lugar de 3 oitavos. Agora, gente, olha o que é ideal. Você não precisa de fazer isso pra... Essa distância entre eles vai continuar sendo sempre a mesma, né? Bom, vamos... Então, eu tenho agora 3 oitavos mais um sexto. Por que um sexto novamente? Lembro que um sexto foi esse ponto que a gente achou aqui, que era aonde, por causa do 2π sobre 3, é 120 graus. Eu fiz seno de 120, né? Fiz o seno de 120 graus. O que é 120 graus? É um terço de 2π. Um terço de 360 graus, né? 2π sobre 3 é um terço de 2π. Tá vendo que é 2π sobre 3. Um terço de 2π é um terço de 360. Bom, então um terço de 360 é um terço de um comprimento de onda. Um terço de um comprimento de onda, meio por 3 é um sexto. Foi por isso que ia ser um sexto. Então, essa é a minha nova origem. Então, todo mundo vai ter que andar um sexto. Então, eu vou ter, ó, 6 aqui, oitavo. Tá aqui, então. Já fiz o mínimo aqui, né? Só para diminuir um pouco a aula. Então, tem 8 e 6. O mínimo é 24. 24 por 8, 3. Vezes 3, 9. 24 por 6, 4, vezes 1, 4, 9 mais 4, 13, 13 sobre 24, certo? Então, o 3 oitavos vai virar 13 sobre 24. Aqui, vou apagar ele. 3 oitavos vira 13 sobre 24. E assim por diante, gente. Meio. Esse aqui, o meio também vai ser, ó, meio mais um sexto. O mínimo é o próprio 6. 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 6 por 6, 1... 3 mais 1, 4 sextos, posso simplificar, 4 por 2, 2, 6 por 2, 3, 2 terços. Então, vou apagar aqui. Eu sei que ali vai ser 2 terços, onde era meio. É 2 terços. Vocês entenderam agora? O que está acontecendo, na verdade, é que mudou só a origem. Quando você tem esse φ, gente, é como eu falar para vocês, eu estou fazendo movimento retilíneo uniforme, eu vou considerar t igual a 0. Em t igual a 0 ele estava lá na origem. Em t igual a 0 ele estava nos 0 metros. Né? Aí eu mudo, falo, não, em t igual a 0 ele está lá em 8 metros. Então, o que acontece? A minha origem lá agora é em 8. Então, se eu estava em 12 metros, né? Eu estava no quilômetro 12, vamos falar em quilômetro. Estava no quilômetro 12. Né? Do 0 antes ele era 12. Agora do 8 ele é só 4. Então, mudou a minha origem. Então, o que eu estou fazendo aqui é isso, é uma mudança de origem. Então, eu vim aqui, vi quanto que era que ele estava aqui, passei para graus, vi qual que era a fração. Vamos supor que fosse π sobre 3. Né? Se eu fosse fazer essa análise. π sobre 3 é 180 dividido por 3 é 60 graus. 60. Então você olhar e fala, bom, de onde está saindo 60 graus? 60 graus de 360 é um sexto, né? 60 vezes 6 é 360, então é um sexto. Então eu vim aqui e ele teria andado um sexto, quer dizer o quê? Que é um sexto do comprimento de onda. Então todo mundo, minha origem estaria avançado um sexto de comprimento de onda. Nesse caso, foi aqui, ó. Foi um comprimento de onda dividido por 3. Aí que comprimento de onda era meio, dividido por 3 deu um sexto. Então eu só quero mostrar para vocês que nada mais é que uma mudança de origem. A origem saiu daqui e foi para cá. Então todos os pontos agora vão ter que sair esse um sexto, que foi porque eu
tive que mudar a minha origem aí. Tá, os 5/8 agora, que é esse aqui, ele vai para quanto? Vamos lá. Eu vou fazer 5/8 mais 1/6. Tá aqui então, né? Eu tirei o mínimo, 8 e 6 é 24. 24 por 8, 3 vezes 5, 15. 24 por 6, 4 vezes 1, 4. 15 mais 4, 19 sobre 24. Então, 19 sobre 24 seria esse ponto aqui, que é o 5/8. 19 sobre 24. Pronto, gente. E aí tá todos... Posso continuar fazendo o resto dos pontos aqui. Poderia continuar. E agora a minha origem passou a ser aqui, ó. Essa aqui é a minha origem agora, ó. Se essa aqui é a minha origem, isso aqui não existe mais, ó. Quer dizer, isso aqui ficou negativo. Vamos achar aqui agora, né? Isso aqui ficou negativo agora, né? Cada ponto desse aqui seria negativo. Então, daqui pra cá, esse aqui seria que ponto? Esse aqui, menos 1/6, né? Que é o 0, ó. O 0 foi para 1/6 para frente, aqui ficou menos 1/6. E aí você pode vir encontrar aqui, ó. Que ponto que seria esse aqui? Ó, deixa você ver. Então, o que mudou aqui foi só isso. Peguei o seno puro, vi o tanto que ele era, vi que ele era 1/3 de comprimento de onda. O comprimento de onda era meio dividido por 3, então 1/3 disso é 1/6. Então eu sei que eu tenho que pegar todo ponto, botar a minha origem em 1/6 e todo ponto vai estar eu tenho que somar mais 1/6. Só isso. Pronto. Acabou o problema, que é o que eu queria aqui, né? Vamos usar um próximo aí, já volto. Bom, tá aqui o problema. Ele fala que uma onda regressiva tem a equação dessa forma. Ele deu agora... Ele falou que ela é regressiva e já botou que é o mais aqui. A gente sabe que a regressiva é mais para a esquerda, né? E a progressiva é para a direita e é negativo ali no ômega t, né? Então, ele deu a frequência. Aqui é um problema diferente, ó. Você sabe que ele deu a frequência de vibração é 50 Hz. Lembra que a gente tem duas frequências. O ômega é a frequência angular, não é em Hz. Ele é em radianos por segundo, né? E tem o F. Mas do F a gente encontra o ômega, né? De cara aqui, ó, já vou pegar esse F. Você já deu ele, porque ele não falou mais nada. Ele deu o F e ele deu o perfil da onda em instante t igual a 20 milissegundos. Esse, ó, quero que vocês prestem muita atenção nesse problema, que ele é o que eu acho que vocês estão com dúvidas em relação aos outros ainda, alguma coisa pode aparecer. Aqui é o que vai desmitificar mesmo aí esse assunto nesse problema. Então, veja, o que a gente vem fazendo até agora, gráfico em t igual a 0, né? Em um problema anterior, acho, eu fiz para t igual a 3t sobre 4, né? Isso é muito importante, o perfil em que instante. Nesse daqui a gente fez, eu falo, o gráfico para t igual a 0. Muito cuidado. Então, para cada instante t, você tem um gráfico completo. Por quê? Olha, vamos lá, lógica. Se eu boto aqui nessa equação t igual a 1, né? Aí eu tenho o valor de ômega, tenho o valor de alfa, aí você tem uma equação. A seno de alguma coisa x, qual que é as minhas variáveis? Y e x. Porque o gráfico que a gente faz, gente, é y e x, não aparece tempo aqui. O tempo eu já tenho que falar qual que é antes, substituir aqui o tempo, achar uma equação que só tem o x. Aí sim, aí eu faço o gráfico, entendeu? Então, muita atenção nessa questão do tempo, ó. E esse tempo pode ter sempre uma relação com o período. Então, o período é o que leva para dar uma volta completa. Então, a única coisa que ele deu aqui foi o F. Então, o t igual a 20 milissegundos é o perfil dessa aqui. Então, aqui vale para t igual a 20 milissegundos. Né? Primeira coisa que a gente fala, recebeu o gráfico. Né? Ele deu o gráfico aqui. O que eu posso tirar direto do gráfico? Vocês lembram que a primeira coisa que você tira do gráfico é o comprimento de onda. Comprimento de onda, bom, comprimento de onda, 2 pontos que se repete. Ou, tá vendo? Lembra que uma barriga desse aqui, um ventre desse, sempre é meio comprimento de onda. Então não tá indo de 1 para 3, não é meio comprimento de onda? Então comprimento de onda, então daqui não tem 2? Então comprimento de onda é 4. Né? Olhando pelo ventre, mas a melhor forma também, 2 pontos que se repetem, aqui é um ponto de máximo e um ponto de máximo. Qual que é a distância entre eles? 4 metros, né? Então já tirei o comprimento de onda. Lambda igual a 4 metros. Pronto. Daqui eu já tiro o K. K é igual a 2π sobre lambda, que é 2π sobre 4. Então, que é π sobre 2. Achei o K.
que mais que ele deu agora? Ah, lembra que da equação, beleza, eu já achei o K para jogar aqui. Falta o ômega. Ah, o ômega ele não deu, mas ele deu a frequência. Ele falou que é 50 Hz. Então vamos lembrar de algumas equações aqui. Ah, então se F é 50 Hz, o que a gente lembra? Ah, mas F é 1 sobre período. Ah, mas o que é o período? Ah, o período é 2π sobre ômega. Então, encontro o F, do F eu encontro o período, do período eu encontro o ômega, né? Porque se T é 2π sobre ômega, lembra que um é 2π sobre o outro. Então, ômega é 2π sobre T. O pessoal tem, às vezes, um pouco de dificuldade em matemática, mas em fração, mas quando eu tenho assim, ó, x é igual a dividido por y. Então, no caso aqui, ó. Então, quanto vai valer o y? Né? O y vai multiplicando e o x volta dividindo. Então, y é igual a dividido por x. Então, é a mesma coisa. X é a dividido por y, y é a dividido por x. Aqui é a mesma coisa. Tanto o k quanto o lambda, k é 2π sobre lambda, lambda é 2π sobre k. Ômega é 2π sobre t, mas t é 2π sobre ômega também. Então, aqui, ômega é 2π sobre t. Então, vamos... E aqui, ó, frequência é 1 sobre período, período é 1 sobre a frequência também. Então, período é 1 sobre a frequência. Então, vamos achar. Período é 1 sobre 50. 1 sobre 50, 0,02 segundos. Aí, o que é o ômega agora? O ômega, 2π sobre o período. 2π dividido por 0,02. Que é o quê? 100π. E 0,02 vai para lá para cima 50. Aqui é 1, que é 0,02, né? 1 sobre 50. Aqui é a mesma coisa se fosse 1 sobre 50. O 50 vai lá para cima. 50 vezes 2, 100π. 100π. Radianos por segundo. Tá vendo que eu não tiro π? Você pode multiplicar por π. Π é 3,14 nesse caso. Lembra que só quando a gente transforma de graus, né? Que a gente aqui é radiano, a gente mexe, né? O grau é só para você ter uma ideia mesmo, para ter uma noção, como eu fiz com 120, mas aqui a gente sempre usa radiano e a π é 3,14, tá? Beleza. Então, eu achei tudo que eu precisava encontrar. O que falta encontrar só? Tá assim, ó. Já a amplitude, né? Amplitude é fácil. Só olhar aqui é 2 vezes 10 a menos 3. Então eu venho aqui, o que é o y? Y é igual. Ele deu já o formato que ele quer no formato de seno. Mas eu poderia botar em formato de cosseno, não tem problema não. Mas depende do problema. Você falou que é em seno, vamos em seno. Então eu vou ter A, o que é o A? 2 vezes 10 a menos 3. Vezes o seno de kx. O que é kx? O k é π sobre 2, tá aqui. Mais, né? Porque ali ele já falou que é uma onda regressiva. Então, mais ômega t. O que é o ômega? Mais 100πt. Mais φ. Mais φ que ele chamou de alfa, tá? Ele chamou de alfa, mas... Beleza, vou deixar alfa aqui, mas a gente sabe que é a fase. Não importa o valor, né? Não importa o nome que eu dou ela. Mais alfa. Tá. O que eu tenho agora? Eu já encontrei tudo isso. Só falta o alfa. Como é que eu encontro o alfa? Sempre encontrar o alfa. Eu já lembro que eu ensinei lá na primeira aula como é que a gente faz isso. Sempre que eu quero alguma coisa que está aqui dentro, eu preciso de fazer uma inversão dessa função. Então, o jeito de inverter ela para arrancar ela daqui de dentro. O que eu faço, né? Então, eu vou até escrever aqui, ó. Para achar o alfa, isso aqui vale sempre, que você tiver que achar o alfa, ou φ no caso, né? Para achar a fase inicial, só um segundo, gente. Bom, então, para achar a fase inicial, pegamos um ponto. Um ponto aqui agora, gente, é x, y e t, tá? O t, ele já deu no problema. O t, o único t que ele deu aqui é 20 milissegundos, né? O que é 20 milissegundos?
1 sobre... Só um segundo aqui, gente. Então, tenho 1 dividido por 50. 0,2. Tá, 20 mil. Ele quer saber... Ele falou que isso aqui é para instante t igual a 20 milissegundos. Mas vamos ver quanto que é 20 milissegundos. 20 milissegundos, cuidado com quando ele coloca em milissegundos. 20 milissegundos é 20 vezes 10 a menos 3 segundos. O que é 20 vezes 10 a menos 3? É 0,02. Deixa eu só pausar aqui um segundo. Tá, então, ó. Esse t que ele deu lá é 0,02 segundos. Mas olha aqui. Isso é o próprio período. Né? É o próprio período 0,02 segundos. O que isso significa? É um bom exercício para a gente pensar o que isso significa. Que se em t igual a 0,02 segundos, esse gráfico que ele falou que é para 0,02, mas a gente sabe que 0,02 é o período, então quer dizer que essa onda ela está no mesmo ponto da origem, do início, de t igual a 0. Porque ela percorreu um período. Se ela percorrer um período, ela volta e para no mesmo lugar. Então eu sei que ela está nesse ponto aqui, é porque ela saiu do lugar e essa onda voltou para o mesmo lugar. Tá, mas não, professor, precisa saber isso, fazer essas análises? Bom, é bom você saber essa análise, mas isso aqui sai matematicamente também, você vai ver. Ó. Vou mostrar para vocês que isso aqui já sai. Então eu vou pegar... Ó, peguei o t, só tem um t que foi dado aqui, é 20 milissegundos, que ele falou que é um instante de ação. Agora eu vou pegar um ponto. Que ponto eu vou pegar? Em geral, gente, peguem esse ponto aqui de máximo. Que ponto é esse aqui? É x igual a 0 e y igual a amplitude, né? Olha lá, 2 vezes 10 a menos 3. Esse é o meu ponto que eu estou pegando. Então, eu venho aqui, x igual a 0, y igual a 2 vezes 10 a menos 3. Tá. Agora eu pego isso aqui, escolhi o ponto. Então, para achar a fase inicial, eu escolho um ponto e substituo aqui nessa fórmula. Vamos substituir nessa fórmula agora. Deixa eu até pegar ela aqui, ó. Copiar, vai ficar mais fácil. Então, copiar. Agora eu vou colar ela aqui. E... Tá, agora vamos apagando algumas coisinhas e substituindo. O y. Tá aqui. O y é 2 vezes 10 a menos 3. Então, vou substituindo. 2 vezes 10 a menos 3. O que mais? X é 0. Então, aqui vai para 0. 100 pt. Quanto vai dar isso aqui? Vamos multiplicar. O t é quanto? 0,02. Vocês vão ver que isso aqui vai dar 2π. Vai dar 2π, o que não acaba não fazendo diferença nenhuma. 100π vezes 0,02. Vezes 0,02. Tá, mas o que é 0,02 vezes 100? Não é 2? Então isso aqui vai dar 2π. 2π mais alfa. Substitui o ponto, eu só fiz isso. Substitui o t, que era o único que eles deram, o x igual a 0. Tá aqui o x igual a 0 e y tá aqui. Beleza. O que eu sobrei aqui? 2 vezes 10 a menos 3 vezes 2. Aqui eu posso cortar, né? Corta e sobra 1. 1 de cá e 1 de cá. Aqui sobrou o quê? Seno 2π mais alfa. E aí? Gente, sempre quando eu tenho seno de qualquer coisa mais 2π, ele volta a ser ele mesmo. Então eu vou continuar com isso, ó. Eu vou tirar esse 1, tá multiplicando, não precisa. Seno de 2π mais alfa é a mesma coisa que seno de alfa. Pronto. Lembra uma das relações. Sempre que você tem alguma coisa mais 2π, você volta para ela mesma. Então, seno de θ mais 2π, lembra que isso aqui é seno de θ, porque ele voltou 2π, ele repetiu, então ele volta para o mesmo lugar. Não importa o que tem aqui dentro, gente. Se eu tiver assim, ó, seno de um monte de coiseira mais 2π, isso aqui é a mesma coisa que o seno desse monte de coiseira. Tá? Se tivesse aqui, sei lá, 4πx
mais 2t mais 2π, aí tiro 2π, fica só isso aqui, 4πx mais 2t, permanece, entendeu? Dá uma volta completa. Aí eu lembro, tem lá quando é só π, vai dar uma olhada lá que eu já falei sobre isso aqui, é importante, tá? Então, beleza. Sempre que eu tiver passando de 2π também, a gente vai abrir um parênteses aqui, suponha que dá um número aqui, se ele for menor que 2π, você deixa quieto. Sempre que se o número for menor que 2π, tá? Mas dá pra gente... Lembra que no final eu ensinei vocês como é que vocês reconhecem às vezes? Às vezes você acha lá igual eu tinha achado quanto? Menos 330 graus. Aí você fala, tá, mas menos 330, que seria dando a volta por aqui, é a mesma coisa que 30 graus positivo. Então, menos 330 é 30 graus positivo. Tem que ter que tomar cuidado com isso pra gente sempre estar trabalhando com números menores de 2π, tá? Menores de 360 graus. Então tá. Daqui tá simples. Seno de 2π mais alfa é seno de próprio alfa. E aí agora, o que é? Vou lá, como é que a gente faz isso aqui? O inverso. Tiro seno a menos 2, seno a menos 1, né? Dos dois lados. Seno a menos 1 de 1 é igual a seno a menos 1 do seno de alfa. Isso aqui que a gente já vinha fazendo. Mas quando seno a menos 1 corta com seno, né? Sobra só o alfa. A alfa é igual. O que é seno a menos 1 de 1? Vai lá na calculadora e tira. Seno a menos 1 de 1, vocês vão ver que é 90 graus. Ou seja, é π sobre 2. Então, achei que o alfa é π sobre 2. Agora, vamos continuando com os conceitos que eu ensinei para vocês sobre seno e cosseno. Então, sobrou assim, olha só. Qual que é a resposta em seno, né? Seria tudo isso aqui mais o alfa. Então, vou colar de novo essa equação aqui. Beleza. Eu só vou substituir o alfa aqui agora. E aí eu venho aqui. Então, logo. E aqui o alfa, então, é π sobre 2. Esse problema é muito completo que dá pra gente usar tudo que eu falei aqui pra vocês, tá? Agora você olha assim e fala, bom, suponha que eu falo, bom, eu não quero que você escreva isso aqui em seno, eu quero que você escreva em termos de cosseno. Eu quero que você escreva em termos de cosseno. Você lembra que tem um mais π sobre 2 aqui? Vocês lembram que o seno vira o cosseno? π sobre 2, aí você fala, mas será que vira um cosseno positivo, um negativo? Ai, não tô lembrado. Bom, faz rapidinho aqui um gráfico, ó. Seno, é um seno. Se fosse o seno puro, seria assim, certo? Tá aqui um quadrante, outro quadrante. Beleza, mas aí eu quero saber, tá, quanto que isso aqui é, quanto que seria seno disso tudo mais π sobre 2, seno de qualquer coisa, que pode chamar de θ, seno de θ mais π sobre 2. Ah, eu venho aqui, então boto, lembra que eu coloco a minha origem, ando π sobre 2 para a direita, que é positivo, ó. Nesse caso é mais π sobre 2, então eu venho aqui mais π sobre 2 e coloco aqui, ó, a minha origem. Andei, nesse caso aqui é mais π sobre 2, quando eu tô positivo é para a direita. Aquele, não confundam com esse menos aqui, mais ou menos do ômega t. Ah, mas não era o esquerdo, não era negativo. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é do termo do tempo, temporal. Basicamente eu estou descontando esse termo aí, porque a anda andou um pouco para a direita e eu quero voltar ela e botar na origem. Por isso que aqui fica negativo quando ela é regressiva. Mas nesse caso aqui, eu andei, fui mais π sobre 2 para cá. Então, mais π sobre 2, aqui seria um θ, mais π sobre 2, é a mesma coisa que o quê? Eu venho aqui então e boto a minha origem aqui, ó. O que seria aqui então? Se eu boto a origem aqui, que função virou essa? Não virou um cosseno positivo? Cosseno de θ, né? Então, eu chego à conclusão que eu posso escrever isso aqui como? Eu posso escrever isso aqui como cosseno. Ó, aqui não era π sobre 2, só que eu tirei o π sobre 2 e eu vi que é a mesma coisa que um cosseno. Então isso aqui é a mesma coisa que cosseno sem πt. Pronto. Por quê? Porque cosseno de qualquer coisa, seno de qualquer coisa mais π sobre 2 é cosseno. Como é que você olha isso? Só olhar aqui, ele andou π sobre 2 para a direita.
Então, é como se a origem estivesse aqui. Então, saindo daqui... Ah, se tivesse saindo daqui, por exemplo, se tivesse caído a origem, caído aqui, ó. Ele estava saindo de baixo, era um menos cosseno, tá? Então, cuidado aí. Beleza, então pronto. A gente chegou, pode chegar na forma mais completa, final. Seria essa resposta aqui, ó. Sem fase aqui, nem nada, então, que descreve bem. Ah, porque, ó, em t igual a zero, olha aqui, ó. Em t igual a zero, sobrou só um cosseno de π sobre 2, puro. O cosseno de π sobre 2 puro, ele tem que sair da onde? Daqui de cima, né? E nesse caso coincide de ser o mesmo, daqui ser o mesmo gráfico em t igual a zero. Agora, beleza. Aí eu quero saber o seguinte. Faça o gráfico em t igual a zero. Faça o gráfico em t igual a zero. Coincidentemente, esse gráfico que eles deram aqui, gente, não foi para t igual a zero, novamente. Ele foi para 20 milissegundos. Agora, se eu pedir para fazer o gráfico em t igual a zero, aí você fez tudo isso aqui, o que você fez? Você foi lá, né? Achou as coisas normais, o período, o ômega tá aqui, achou tudo, aí faltava achar o alfa, né? O que você fez para achar o alfa? Você foi lá e pegou 3 pontos. Um t, você tem que ter o t, o x e o y. Bom, o t foi dado. 20 milissegundos, ele falou para você. X igual a 0, e a gente foi lá e escolheu o ponto x igual a 0, y igual a 2 vezes 10 menos 3. Substituímos na equação. Minha incógnita sobrou só o alfa. Nesse caso, como tinha o 2π mais, seno de 2π mais alfa, mesmo seno de alfa. Tirei o seno a menos 2, 1, 2 lados, seno a menos 1 do seno que virou alfa, seno a menos 1 de 1 você vai na calculadora e olha, π sobre 2. Achei que o alfa era π sobre 2, mas eu lembrei que seno de qualquer coisa mais π sobre 2 é a mesma coisa que cosseno dessa coisa. Então sobrou essa resposta. Agora eu quero saber o seguinte. Então aí vamos fazer o gráfico para t igual a 0. Tá. Como é que eu faço o gráfico para t igual a 0? O gráfico para t igual a 0, eu venho aqui nessa equação e faço t igual a 0. Então, para t igual a 0, a gente vai ter o quê? Que y é simplesmente igual a 2 vezes 10 a menos 3 vezes cosseno de π sobre 2x. Para fazer o gráfico disso aqui não tem segredo. A gente vai pegar 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Bota o comprimento de onda, que não muda no problema inteiro, é o mesmo, não importa. Esse é o mesmo comprimento de onda, né? Então o comprimento de onda aqui que a gente achou foi... Cadê o lá? 4 metros, ó. Já estava aqui no gráfico, vai continuar sendo 4 metros, né? Não muda. Eu só tô olhando ele em t igual a 0, quanto que é. Né? Então, vou dizendo, vem aqui em t igual a 0. Sobrou isso aqui. Aí eu boto 4, né? Se é 4 metros, aqui a metade é 2, aqui é 1, aqui é 3. Beleza. Traço aqui. Tracejado. E aí? Tracejado. Agora... faço o gráfico. Que gráfico é esse? Eu venho aqui agora, eu olho para essa equação. Ah, é um cosseno puro. Não tem fase, não tem negativo, é um cosseno puro. Ele tem que sair daqui de cima, então. Então sai aqui, faz assim, faz assim. Pronto. Tá o gráfico dele. Ah, professor, mas é o mesmo do gráfico dado em t igual a 20 milissegundos. Olha aqui. Esse gráfico é o mesminho. Por que é o mesminho? Acabei de falar. Porque ele tá pedindo, esse gráfico que ele deu era em t igual a 20 milissegundos, certo? Beleza. Aí eu vim aqui e vi que o período também é 20 milissegundos, 0,02. Então, quer dizer que se esse gráfico equivale ao período, ele equivale a t igual a 0 também. Tá? Porque o período é quando dá uma volta completa a partir de 0. Né? Então... tem que ser o mesmo gráfico, que foi o que a gente observou, que de fato era o mesmo gráfico. Ok? Então, vamos a mais um problema para a gente finalizar. Bom, aqui tem outro problema que a gente vai fazer nessa aula hoje. Tem uma onda harmônica que ela é produzida na extremidade A de uma corda de massa m igual a 10 gramas e comprimento AB igual a 6 metros. Então vamos
marcar isso daqui. Já deu o comprimento dela, comprimento L da corda. Isso aqui é só para potência. Tem a formulinha da potência, é só jogar lá. A massa dela. Tá. A figura anexa representa 2 instantes, não instantâneos, tá, gente? É instantes aqui. Da onda. Ficou errado, estranho isso aqui. 2 instantes, nos instantes T igual a 1, T1 igual a 0 e T2 igual a 15 milissegundos. Tá? Ele está falando o seguinte, admitir que T2 menos T1 é menor que T. Ele está falando o seguinte, tá vendo que a diferença entre esse e esse, o tempo que passou disso aqui, é menor que o período. Quer dizer, então, que não foi o suficiente para ir um período ainda nela. Só para poder deixar isso claro, então, que não foi um período ainda quando foi de um ponto para o outro. Beleza. T1 igual a 0, T2 igual a 15 milissegundos. O que a gente tem? Tá vendo aqui, ó, 15 milissegundos está para cá. 15 milissegundos está para cá. E a T1 igual a 0 tá aqui, ó. Então essa aqui é 15 milissegundos. E essa daqui, ó, tá vendo, ó? T1 igual a 0. Essa aqui, ó. Essa equação aqui é T1 igual a 0. Certo? Então ele deu nos 2 instantes. A gente vai precisar desses 2 instantes. Vamos lá. Tá. Ele quer período da frequência angular, comprimento de onda, número de onda, as coisas padrões. O que eu tenho padrão? Lembra de que apesar de ser 2 instantes aqui, diferentes, nada vai mudar. O comprimento de onda é o mesmo. Por quê? O que é o comprimento de onda? Pega 2 pontos que se repetem para cada uma das ondas. Para ter 1 igual a 0. Um ponto que se repete. Aí, ó, ele passou aqui no 0 uma vez, passou aqui, ó. Professor, aqui também, novamente, gente, daqui não seria lembra que aqui é um ventre, é meio comprimento de onda. Aqui ela não está repetindo, porque aqui ela está subindo, ó. Subindo, a hora que ela chega aqui, ela está descendo. Quando ela volta para o 0 subindo de novo, é que ela voltou para o mesmo instante, tá? Então, muito cuidado aqui. Então, o comprimento de onda para qualquer uma das 2 ondas que você pegar, vai ser o mesmo. E olhando para cá é bem simples, o lambda é igual a 2 metros, né? Lambda é igual a 2 metros. E aí, então, eu tenho aqui, essa aqui que é T2 igual a 15 milissegundos. Já tenho o lambda. Agora, o que eu vou ter que encontrar agora? Eu quero encontrar o K, né? O K a gente já tira direto, né? K 2π sobre lambda. 2π sobre 2 igual a π. Então, K é π metra menos 1. Tá. Agora ele não deu nada, ou deu, né? Pra gente achar o período, pra gente achar o tempo. Eu sei uma coisa com o tempo, eu tenho que olhar pro tempo para poder achar período. O que eu sei de tempo? Eu sei que passou 15 milissegundos entre um instante e o outro. Tá? Agora, olha para essa curva aqui. Olhando para cá, de T1 igual a 0. Olha para a curva T1 igual a 0, que é essa aqui. O que vocês acham? Ela está indo para a esquerda ou ela está indo para a direita? Olha aqui, essa curva aqui. Como é que eu sei isso? Eu sei que ela vai ter que, depois de 15 milissegundos, ela tem que virar a outra, ela tem que se transformar na outra, né? Ela tem que se transformar nessa outra onda aqui, ó. Na de 15 milissegundos. Vou mudar a cor aqui para ela. Vou botar em vermelho. Essa onda aqui é de depois de passado 15 milissegundos. Só para mudar as duas aqui, ficar mais claro, ó. Então, essa onda aqui é para T2 igual a 15 milissegundos. Olhando para cá, o que vocês acham? Ela partiu da roxa. Para ela chegar na vermelha, ela tem que andar para esquerda ou para direita? Não é para direita? Olha só, esse máximo que estava aqui não veio parar aqui. Esse mínimo que estava aqui não veio parar aqui, ó. Então ela foi para direita. Então se ela foi para direita, ela é uma onda progressiva. E a gente tem então lá o menos ômega t lá na fórmula, né? Tá. Como é que eu acho o ômega agora? Eu vou ter que achar o período. E aí, gente, muita atenção que boa parte desses problemas vão ter que fazer isso aqui. Ó, eu já vou adiantar para vocês, aqui é mais detalhes. Se vocês não realmente, nesse momento,
Se vocês não se empenharem, não pegarem isso em cada aula dessa e destrinchar ela e resolver, gente, eu tô vendo, sério, eu tô vendo o pessoal que tá, alguns que estão levando essa matéria de qualquer forma. Sempre tem. Esse aqui é o futuro de vocês, essa é a responsabilidade que vocês têm. Eu tô fazendo a aula muito passo a passo, para vocês poderem voltar, tá gravado, vocês podem voltar, assistir 1000 vezes, estou mandando os exercícios resolvidos. Depois eu mando de novo outros exercícios, já dando um caminho para vocês. Quem não está aproveitando, realmente está perdendo a oportunidade de Física 2. Porque quando for pro presencial vai ficar mais difícil, não tem jeito. Eu acho mais fácil essas aulas que vocês podem voltar e ver. Então, assim, a maioria que eu tô vendo, a maioria, não vou falar que é a maioria, mas uma boa parte não tá levando a sério como deveria estar levando. Tá achando que vai conseguir só lá assistir mais ou menos a aula e conseguir fazer o problema. O pessoal entregando a prova em branco aqui que eu tô fazendo com vocês, a de termodinâmica, gente. A questão vocês estão com material, vocês podem olhar o material agora para fazer essas provas. As questões colocadas são quase todas iguais, eu mudo um pouquinho coisinha do que eu já fiz. Então realmente mostra que quem não está fazendo, não está se empenhando. E aí, e ondas, quem não está se empenhando em ondas é pior, porque ondas é bem pior. Cada exercício desses tem que dar uma estudada, resolver, fazer de novo uma, duas vezes, senão não adianta. Já estou deixando claro que se vocês levarem da mesma forma que vocês estão levando a termodinâmica, estão levando ondas, não vai sair não. Tá? Então, essa parte, então agora sigam, prestem bem atenção de como é que a gente vai achar o período quando ele dá duas ondas diferentes em 2 instantes. Né? Como é que eu sei aqui? Primeiro passo, para achar o período. Achar o período. Eu vou até fazer o passo a passo aqui para vocês. Ó. Nesse tipo de problema. Quando ele dá 2 instantes e se quer que você encontre, então, o período. Primeira coisa. Quantos metros a onda percorreu? Aí eu vou colocar qual fração, vai ficar mais fração de lambda ele percorreu, né? Porque eu já achei o lambda, né? O lambda é o quê? Foi dado, não, o lambda a gente já tira daqui, né? 2 metros, né? Então, qual fração de lambda ele percorreu? O que seria qual fração de lambda? Por exemplo, foi 1 metro. 1 metro, qual fração de onda? É metade do comprimento de onda. Foi 1,5 metro. Isso é 3/4 de um comprimento de onda, né? 4/4 seria 2. 1,5, 3/4. Meio metro seria o quê? 1/4 de comprimento de onda, certo? Tá. Nesse caso, vamos responder a pergunta. Ele percorreu. Quanto que ele percorreu de um para o outro? Ó, olha para cá. Pega 2 pontos, dá um na onda. Vou pegar esse máximo mesmo. Quanto que ele percorreu aqui? 0,5 metros. Ele percorreu 0,5 metros. Então posso falar que o ΔX é 0,5 metros. É o tanto que ele percorreu. Certo? Então olha aí. Basta você pegar. Você sabe que ela foi de T1 igual a 0 para T1 D2 igual a 15 milissegundos. Você viu que ela está indo da esquerda para a direita. Agora eu pego 2 pontos e vejo o tanto que ele percorreu. Todos eles vão ter percorrido o mesmo tanto. Olha só, esse ponto aqui veio parar aqui, percorreu 1000 metros. Esse mínimo veio parar aqui, percorreu 1000 metros. Então ele percorreu, o ΔX foi 1000 metros. Primeiro ponto é você achar o ΔX. Isso aqui é quantos comprimentos de onda? Faz a regra de 3. Né? Se um comprimento de onda é lambda, 0,5 metros é x. Aqui é claro que o comprimento de onda, como lambda, é 2 metros, mas lambda igual a 2 metros, então o ΔX é 1/4 de um comprimento de onda. 1/4 de comprimento de onda. Beleza. Segunda parte agora. Relacionar com período. Como é que eu relaciono isso com período? Bom, simples. Você sabe que um comprimento de onda é o mesmo tanto que você anda que um período T, né? Então, um comprimento de onda equivale a um período. Então, 1/4 de comprimento de onda
vai equivaler ao quê? A 1/4 do período, né? Então pronto. Achamos o tanto que ele percorreu. O ΔT. O tanto que ela percorreu foi 1/4 de comprimento de onda. Cheguei nessa conclusão. Né? Viu que é simples? O que você vai? Ver o quanto que ele percorreu em metros. Vai lá, vai na onda, ver o tantos metros que ele percorreu de uma onda para outra. Aí você vê quantos metros é isso. É meio metro. Meio metro é o quê? Meio metro, nesse caso, é 1/4 de comprimento de onda. Tá? 1/4 de comprimento de onda. Então, se é 1/4 de um comprimento de onda, o tanto que ele percorreu em metros, o tanto que ele percorreu em tempo vai ter que ser 1/4 de um período. Né? Então, que tanto que ele percorreu em metros? Qual que é o ΔT? Ele não foi de 0 para 15, mas o ΔT, que tanto que ele percorreu? A onda ela foi de 0 para 15 milissegundos. Então é 15 menos 0, que é 15 milissegundos. 15? É isso mesmo? É 15 milissegundos. 15 milissegundos. Então esse foi o ΔT. O ΔTzinho, né? Tanto que ele percorreu foi de uma onda para outra, né? Essa aqui é simples, porque uma estava no 0, mas poderia ser que essa estava no 15 e essa estava no 5. Aí já não seria mais, entendeu? Então cuidado, tem que olhar para elas. Na aula que vem eu vou fazer um diferente. Agora eu vou continuar só fazendo exercício, gente. Vocês treinando, você tem que ir vendo cada vez mais exercícios. O único jeito de vocês aprenderem aqui agora é assistindo um monte de resolução e depois pegando e resolvendo sozinho. Não tem outra forma, tô falando para vocês. Tá, então, beleza. Ó, percorreu o equivalente a um comprimento de onda, então ele percorreu o equivalente a um período. Tá, mas quanto que ele percorreu? Foi 15 milissegundos. Então, 15 milissegundos equivale a 1/4 de período. Então, o período nada mais é que 60 milissegundos. Ótimo, se eu tenho período, eu tenho ômega. Mas, ômega é 2π sobre t. Então, ômega é 2π sobre... cuidado, viu, gente? Não pode colocar 60 aqui não. 60 milissegundos, lembra que isso aqui é 60 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? Então eu coloco aqui desse jeito. Não pode colocar, quando você for usar a fórmula, você não pode colocar. Por exemplo, eu vou relacionar o período com ômega, aí eu tenho que tirar o milha aqui. Milha é 10 a menos 3. 10 a menos 3, que aqui fica fácil de ver, ó. 10 a menos 3 vai para 10 ao cubo. Né? Aqui eu posso 2 por 1, 30... Eu vou ficar com o quê? Ó? 10 a menos 3 vai lá para cima, 10 ao cubo, que é 1000. Vai ficar assim, 1000π sobre 30. Corta aqui, 100π sobre 3. Beleza. Então, ômega é igual a 100π sobre 3 radianos por segundo. Ótimo. Então, agora, só jogar lá só montar a fórmula. A equação. Agora aqui é a equação da onda, né? Bom, a gente tem tudo que precisa para botar a equação da onda. Só um segundo aqui. Como que a gente faz então para achar a equação? Para achar a equação, a gente pega a curva t igual a 0 sempre, tá, gente? Essa que vai valer para a gente montar. Olhando para que t igual a 0, ela é um seno puro, olha só. É simples. Ela é um seno puro, porque ela está saindo do 0. Então eu sei que ela é seno, não vai ter um φ, não vai ter uma fase, né? Então eu sei que o y vai ser simplesmente a amplitude. O que é amplitude? Amplitude é 2 vezes 10 a menos 3 também. 2 vezes 10 a menos 3 é um seno puro de kx, o k é π nesse caso, ó, k é π, kx, então πx. A gente viu que ela é uma onda que ela tá para direita, né? Para direita, ela é progressiva, então dá menos ômega. Então, só um segundo, gente. Bom, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Tá, seno de πx, a gente viu que é para direita, é menos ômega t, e o ômega é 100π sobre 3. P sobre 3t
mais o alfa, mas a gente viu que é um seno puro porque está saindo zero, então não tem alfa, né? Não vai ter nenhum alfa aqui nesse caso. É o φ, né? A fase inicial. Então, beleza. Eu tenho a equação, então. Lembra que se em t igual a zero, gente, ele não tivesse saindo do zerinho aqui bonitinho, ou daqui, ele não seria um seno ou um cosseno puro, ia ter um φ, né? Uma fase. Agora, nesse caso, não. Tá. Então, vamos estudando por aí. Até a aula que vem vai ter... Vou postar mais exercícios e vocês vão ter que se acostumando e fazendo, porque realmente já vou passar a lista. Mas agora é resolvendo exercício. Vou ter mais uma aula de exercício, resolvendo exercício para ele e a gente finaliza essa parte. Então, até a próxima.